Começou hoje, de fato, a CPMI, que pretende investigar a insurreição de 8 de janeiro, com a convocação de figuras-chave que pertencem às instituições de segurança e com o depoimento do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Marques. Reportagem de Theo Cury. Silvinei negou ter usado o cargo para beneficiar o então presidente Jair Bolsonaro. Também rejeitou a acusação de que a PRF atuou para impedir eleitores de Lula de chegar aos locais de votação no segundo turno. As fotos que eu tenho com o presidente Bolsonaro é porque ele me permitiu tirar, utilizei na minha hora de folga e o cargo nunca postei na minha hora de folga, o cargo nunca foi usado em benefício meu e muito menos dele. E não seria eu também que ia mudar o resultado da eleição, né? Foram aprovadas na sessão desta terça-feira as convocações do ex-ministro do GSI, general Gonçalves Dias, do ex-diretor da ABIN, Saulo Moura da Cunha, e do coronel do Exército, Jean Lawande Júnior, para depor no colegiado. Lawande entrou na mira dos parlamentares após a Polícia Federal identificar troca de mensagens do coronel e de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. As conversas apontam uma trama arquitetada para dar um golpe após a vitória de Lula. Já a convocação de Gonçalves Dias foi aprovada em acordo entre o presidente da comissão, Arthur Maia, e a relatora, Elisiane Gama. A medida busca evitar um desgaste da imagem do governo na comissão ao afastar a tese de que o Planalto quer esconder informações sobre os atos. Foi aprovado ainda o compartilhamento do conteúdo de investigações que tramitam no Supremo Tribunal Federal e que tratam do 8 de janeiro. O governo quer, com isso, retirar da comissão o senador Marcos Duval e o deputado André Fernandes, autor do pedido de abertura da CPMI, já que ambos são investigados pelo STF. Antes contrária à instalação da comissão, a base governista se viu obrigada a encampar a ideia para garantir o controle dos trabalhos do colegiado. O estopim foi a crise instaurada no GSI depois de imagens do circuito interno de segurança do Palácio do Planalto, divulgadas pela CNN, mostrarem agentes federais interagindo com os criminosos, inclusive com a presença de Gonçalves Dias no local. O ministro havia dito a Lula que essas imagens tinham se perdido. O foco da investigação da CPMI estará nos responsáveis pelos atos golpistas e de depredação contra as sedes dos três poderes. Os vândalos em si, os organizadores tanto dos atos como dos acampamentos montados em frente aos quartéis, os financiadores e os autores intelectuais dos ataques. Daniel Hittner, nós temos evidentemente uma guerra de versões de narrativa. Narrativa, lá vem aquela palavra maldita que está todo mundo usando agora a ponto dela perder o significado. É óbvio, é esperado, facções políticas, correntes políticas disputando quem tem a primazia de fazer a versão prevalecer. Mas o que eu queria era tentar apontar, pelo menos aqui nessa parte da nossa análise, é o seguinte. Está claro para você exatamente qual seria o plano de trabalho dessa investigação? Afinal de contas, é uma investigação. Não, nem um pouco, não está nem um pouco claro. Acho que a gente tem alguns elementos aqui que até saltam muito aos olhos em relação à última experiência de uma CPMI, uma CPI tão midiática quanto foi a CPI da pandemia. Naquele caso, a gente tinha, para começo de conversa, presidente e relator bem afinados, alinhados nos objetivos, o diálogo estava bem azeitado. Não é o caso agora, né? Arthur Maia, o presidente, Elisiane Gama, a relatora, tentam ali estabelecer um plano de cavalheiros e seguir adiante em algumas coisas, mas claramente não estão afinados, né? Outro ponto é a situação em que oposição e governo se encontram. A oposição já percebeu que não tem uma maioria nem apertada para aprovar requerimentos relevantes, para ditar os rumos da CPI. Enquanto o governo gasta, no mínimo, uma energia muito grande. Hoje, o Congresso Nacional estava dominado, eu estive no Congresso Nacional hoje, e se no Senado as atenções estavam muito voltadas para a CPMI do 8 de janeiro, na Câmara você tinha a CPI do MST votando convocações importantes, enquanto você tem, ao mesmo tempo,
marco fiscal, reforma tributária, na reta final de negociações. Então, tudo isso consome, no mínimo, energia, ainda nem chegou a hora do toma lá da cá para evitar algum requerimento muito importante de ser aprovado. Sabe qual é o perigo, me parece, Caio? Você ia intervir nesse momento, Raquel? Não, posso falar depois. Sabe qual é o perigo que me parece do ponto de vista do governo? O governo, evidentemente, parece ao governo fácil atribuir a responsabilidade política pela insurreição do 8 de janeiro. Atribuir responsabilidade política é sempre muito mais fácil do que encontrar realmente os elementos comprobatórios que digam isto aqui saiu da mão deste, foi comandado por este e o objetivo era este. Está claro como é que eles querem trabalhar? William, o governo nessa CPI, ele tem uma estratégia muito mais passiva do que ativa, né? Possa parecer, a gente observando os trabalhos da CPI, que ele é ativo num controle da maioria que ele formou para bloquear os avanços da oposição, mas a atitude dele é passiva. Por quê? Porque a oposição quer basicamente o quê? Comprovar que o governo foi omisso. É isso de que se trata. Né? Quer dizer que foi cúmplice. Isso. Mas acho que a tese da omissão ela é mais factível, né? Do que achar que tinha os infiltrados e por aí vai. Então, isso posto, tudo que o governo faz e a maioria governista faz na Câmara é para bloquear o avanço dessa tese da oposição, que é factível. Por que é factível? Porque tem um relatório da ABIN com todas as mensagens avisando os órgãos do governo e do Poder Executivo de que haveria risco no 8 de janeiro. E o governo federal nada fez. Certo? Então, esse é o jogo. Me parece muito claro também que o jogo do governo é tentar, de alguma maneira, vincular o Bolsonaro, tudo que acontece, mas também eles não têm muita clareza disso, né? De como chegar a isso, né? Tanto que a gente estava falando do dia da eleição, a gente não estava falando hoje do dia 8 de janeiro. Né? O depoimento do Silvinei era sobre as operações da PRF no segundo turno, no governo Bolsonaro. Tanto que o Silvinei hoje fala, olha, 8 de janeiro eu já nem estava mais no governo. Então, e outro fator que é difícil para essa CPI é que ela é uma CPI que chegou atrasada. Porque você tem investigação sobre isso no Supremo Tribunal Federal, no Ministério Público Federal, na Polícia Federal, no Distrito Federal, todo mundo investigando lá atrás e já produziu muita coisa. Então, é difícil ter algo novo. O que seria de novo, e aí mora o perigo para o governo, é a tese da omissão ser comprovada, a partir da aprovação de algum requerimento, a partir da exposição desse relatório. Então, acho que toda essa composição, eles estão lá para bloquear o avanço do que poderia ser novo. Essa é a minha visão. Raquel? William, é que a pergunta que você está fazendo sobre o plano de trabalho, que é a pergunta natural, a pergunta concreta, que é onde eles querem chegar? Eles querem chegar em quem investigou, quem arquitetou, quem armou e como é que se produziu o desastre do 8 de janeiro? Essa pergunta está errada diante do cenário político que se colocou nessa CPMI. Não é essa pergunta que eles querem resolver. O plano de trabalho de governo ou oposição, ele está delineado conforme a versão que eles querem emplacar. Então, o plano de trabalho do governo, única e simplesmente, é mostrar os fatos de uma forma cronológica, porque aí eles acham que eles emplacam a versão de um golpe. Que, enfim, acho que está muito disseminada na sociedade, porque a gente viu tudo que aconteceu, que foram os bolsonaristas que entraram e destruíram. Então, eles querem guardar os depoimentos numa ordem cronológica, porque aí eles emplacam essa versão. A oposição, não, ela quer tentar mexer um pouco nas peças para tentar emplacar a tese da omissão. Hoje, o governo sofreu uma derrota importante, porque ele tinha passado o trator em cima da CPMI, tinha aprovado só personagens ligados à oposição. Você teve uma resistência muito forte do Arthur Maia, do presidente da CPMI, porque os deputados de oposição e os senadores de oposição foram para cima dele. E o governo, que até ontem estava dizendo, não, nós vamos bloquear de novo a convocação do G. Dias, hoje, minutos antes da reunião começar, sentaram lá
Arthur Maia e Elisiane Gama, e fecharam um acordo para chamar o G. Dias, o ex-diretor da ABIN, e aí Elisiane Gama conseguiu incluir o coronel Jean Lawande, que aparece lá no celular do Mauro Cid, para poder ter alguma coisa para ela, na convocação, desde que ficasse na tal ordem cronológica, que é o que o governo quer manter. Mas o governo teve que aceitar essa derrota, apesar de ter a maioria esmagadora. E aí, antes de terminar, William, só para fazer um fecho, por que a pressão política ela vem toda ligada? Porque o governo a oposição não tem maioria nessa CPMI, mas ela tem maioria na CPI do MST. E lá na CPI do MST, eles iam convocar Rui Costa para depor. E o Leandro Magalhães trouxe a informação de que eles estavam ameaçando convocar o G. Dias. Por qual motivo? Qualquer consideração. Então, assim, aceitem na CPI do 8 de janeiro, porque senão a gente vai expor vocês do outro lado. Agora, no caso da CPMI do 8 de janeiro, é impossível levar a sério uma CPMI que não convocasse o G. Dias. Porque se o foco é tentar estabelecer em que nível foi incompetência, versão que até o próprio governo aceita, tanto é que ele foi demitido. Em que nível, o que a oposição pretende, houve mais do que complacência, houve cumplicidade, o foco se fecha nessa figura. Mas foi o que o governo fez. E é por isso que o Arthur Maia vem e diz, em entrevista nossa aqui na CNN, que era inaceitável que não tivesse a convocação do G. Dias. No que a Elisiane Gama responde, não, mas quem devia estar sendo o primeiro a depor era Anderson Torres. Eles estavam com uma relação muito ruim. Hoje, né, como o Daniel descreveu, hoje foi uma espécie de um armistício ali entre eles. E teve ali parou um pouco as arestas entre os dois. Você percebe até ali na condução da CPMI como o Arthur Maia faz o tempo todo, diante ali das cenas de misoginia, de dar a palavra para Elisiane. Eles estão tentando aparar as arestas nesse pequeno acordo que eles construíram. Daniel também pediu a palavra, Daniel. Não, é só engraçado que hoje foi só o primeiro depoimento e acho que todo mundo teve ali o desempenho exatamente como se esperava. Não é? O Silvinei, desde o início, teve uma postura bastante firme, manteve a calma, enfrentou os argumentos. A relatora resgatou processos e sindicâncias desde o ano 2000, ali, quando o Silvinei começou a ser acusado de alguns desvios de conduta, de atacar frentista, imposto de gasolina, coisas assim. E você teve aquelas cenas clássicas de gritaria entre oposicionistas e relatora governista. A CPI é mista, mas aquilo que Arthur Lira dizia, olha, esse tipo de caso vai ser coibido e podemos ter processos no Conselho de Ética se alguém ultrapassar essa fronteira do respeito, da cordialidade, de um debate mais de alto nível ali. Isso é o clássico de CPI. O que precisa para uma CPI fugir um pouco do controle e dar mais emoção, vamos dizer assim, é algum fator inesperado, algum depoimento bombástico, alguma coisa que saia do previsto. E acho que nessa CPI a gente tem uma configuração que não favorece esse elemento, esse personagem bomba, vamos dizer assim. É claro que o requerimento que traz o G. Dias para a CPI joga um pouco esse bode para dentro do Palácio do Planalto. Só que qualquer coisa que saia do script, ali o governo tem maioria o suficiente para devolver com uma convocação muito desagradável de alguma figura muito ligada ao bolsonarismo, constrangendo a oposição que, no final das contas, tende a ficar acuada com essa situação, porque óbvio que se devolve para o Bolsonaro sempre a responsabilidade por, no mínimo, ter se omitido diante de tudo que estava se preparando dessa bacia cheia de fermento de discursos bolsonaristas. Então, me parece que é desfavorável. Mas aí a responsabilidade política, Daniel. Raquel. Hoje o senador Flávio Bolsonaro estava publicando ali no Twitter um pedaço da fala dele em que ele dizia: vamos demonstrar por que os acampamentos não foram desmontados desde o 8 de janeiro. Bem, porque o Jair Bolsonaro não pediu para aquelas pessoas saírem de frente dos quartéis. É difícil mesmo para a oposição essa narrativa.
que eles querem tentar fazer, o que não quer dizer que não tem um potencial de desgaste para o governo. Agora, o ponto que o Daniel levantou ano passado, que é esse ponto do frentista, no depoimento de hoje, é lógico que não tem um encaixe com toda essa narrativa do golpe, mas é um episódio que foi explorado ali pela relatora e gerou um enorme bate-boca até o momento em que ela tem que mandar um deputado calar a boca, porque o deputado não deixava ela falar, né? Ela é a relatora, ela tinha ali o papel de estar arguindo a testemunha e o deputado não deixava ela falar numa cena clássica de misoginia, mas esse episódio ele era muito esclarecedor da personalidade ali do investigado, porque é um episódio lá nos anos 2000 em que o Silvinei, ainda no início de carreira, chega num posto de gasolina, pede para o frentista lavar o seu carro, o sujeito se recusa e ele agride o frentista com socos e chutes. E questionado pela relatora sobre o assunto, ele diz que não, nega, sendo que tem processo, pelo menos na área civil, em que ele é condenado, a União teve que pagar a indenização para o frentista e ele até hoje não devolveu o dinheiro para a União. E ele chama o frentista que ele agrediu de arrogante, e sugere que o dono do posto ali tinha algum envolvimento com um parlamentar local. Enfim, é uma explicação de que personagem nós estamos tratando, né? Ou seja, de tentar chegar a quem pelo conjunto da obra, Caio? William, eu acho que a grande questão, a grande dificuldade dessa CPI é encontrar um fato novo, né? Justamente por terem investigações, eu gosto de comparar muito essa CPI com a CPI da pandemia, porque a CPI da pandemia, ela trouxe fatos novos, ela tinha uma pandemia em curso, ela conseguia sensibilizar mais a sociedade, que sofria e muita gente morrendo, e ao mesmo tempo teve várias conexões novas. Ela tem uma dificuldade de trazer fato novo. E ela tem uma outra diferença para a CPI da pandemia, que é o fato, tem uma figura-chave aí, que é quase que uma esfinge, né? Que é o presidente, o Arthur Maia, que é um político muito experimentado, mais experimentado que a maioria dos que estão ali na CPI, e que não tem uma aliança com a senadora Elisiane Gama, que é relatora. Então isso fica muito difícil para ela tocar, e você tendo uma pessoa que consegue barrar, consegue fazer as concessões. Vejo muita dificuldade assim, de produzir um fato novo. Hoje me chamou muita atenção que, durante o depoimento, acho que o que mais me chamou a atenção era a espuma política. Teve um certo momento, que acho que foi Esperidião Amin com o Rogério Carvalho, senador Esperidião Amin, PP Santa Catarina, que é independente, e o Rogério Carvalho, que é do PT, a certa altura, acho que foi o Rogério, né? Ele falou que classificou como essa CPI era entre democratas e fascistas. E aí, salvo engano, o Esperidião dizia, e o apoio do Lula ao Maduro. Né? Assim, então ela já descama para isso. Aí vira o ciclo. Para o que não tem nada a ver com a investigação. E sem falar que a avaliação geral é que o Silvinei foi muito melhor do que esperado. Os governistas não conseguiram avançar, não conseguiram tirar, o sujeito ficou amenizando, negando, rejeitando, irritou eles, os governistas, não trouxe nenhuma declaração entregando o Bolsonaro, o governo Bolsonaro. Então, de certa maneira, pelo menos esse primeiro depoimento, o saldo para a oposição foi positivo.